foi dito que no conto árabe a verdade só entra no palácio do sultão se estiver vestida de fábula. Era uma vez um velho lenhador que vivia no afortunado reino do Afeganistão, aonde os topos das montanhas encostam os céus e as águas correm para os confins da terra. Este lenhador, todas as manhãs, acordava bem cedo, fazia sua oração e, junto do seu único filho, ia para a floresta, aonde tinham enormes nogueiras que pertenciam ao clã de Pagmã. E durante o dia inteiro, aquele lenhador, auxiliado por uma grande força, ele cortava aquelas árvores imensas. O seu filho o ajudava, levando água, limpando o suor da sua testa. Mas o pai sempre lhe dizia: filho, quando você crescer, não seja lenhador. Mas se eu não for lenhador, eu vou ser o quê? O que há mais para se fazer neste bosque? Deus há de providenciar. O tempo dirá. E não muito tempo depois, o cã, em pessoa, estava andando pela floresta para marcar as próximas árvores que seriam cortadas naquela primavera. E ele viu um menino ali brincando. Como você se chama? Abdu. Abdu, você gosta de brincar, não é? Lá em casa também tem um menino que gosta de brincar, mas ele só tem irmãs. Se seu pai permitir, te levarei para minha casa para jogar com meu filho. E o lenhador ficou muito orgulhoso com aquele convite. E foi assim que Abdu passou os dias e foi morando e foi ficando na casa do clã de Pagmã, que era uma casa bem grande no topo da colina. E assim ele se tornou praticamente o irmão dos filhos do clã. Ele cresceu, ficou um menino bem forte, bem bonito. De vez em quando ele visitava o seu pai. Mas com o tempo eles não tinham mais muita conversa. Foi quando o lenhador percebeu que o coração do seu filho tinha se separado dele. Um belo dia, o cã foi procurar o lenhador e propôs que Abdu se casasse com a sua filha mais velha, Fátima. O lenhador consentiu o casamento, é claro. E assim o casamento se realizou. E foi construída uma grande casa para os dois morarem lá no topo da colina também. A vida estava sendo bem generosa com aquele menino, vocês não acham? Pois é. Abdu pensou assim: eu, filho de um pobre lenhador, cheguei até aqui. Com certeza serei famoso no meu país inteiro. Eles vão me lembrar de mim depois da minha morte. Pois é, mas como que ele seria famoso? Então ele foi procurar o seu velho pai, que lhe deu um conselho. Olha, meu filho, nenhum homem se torna famoso no seu próprio país sem antes conquistar o respeito em terras distantes. Então ele aconselhou o rapaz a fazer uma viagem. E foi assim que Abdu saiu de Pagmã e foi até o sul da Índia, numa região chamada Hindustão. A distância desses dois lugares é de 2.270 e alguns quilômetros. É como sair de Curitiba e ir até Salvador. E Abdu fez isso caminhando. E quando ele chegou no Hindustão, ele se juntou ao exército daquele reinado e combateu
bravamente durante muitos anos. E foi assim que Abdu ficou conhecido como um grande guerreiro. E depois de todo esse tempo, ele ficou com saudades da sua terra e resolveu voltar. Foi quando ele fez todo o percurso de volta. E quando faltava apenas um dia para chegar na sua terra natal, ele armou acampamento do lado de um rio. Se deitou, se aconchegou num cobertor e se preparou para dormir. Ele ficou olhando as estrelas e, de repente, ele sentiu uma presença. Quem é? Fale ou eu atiro. E num salto só, Abdur se levantou com seu fuzil na mão, mas ele pôde ver, através da luz da fogueira, que se tratava de um homem alto, magro, com os cabelos brancos. Ele vestia uma manta de pele bem comprida que chegava até os tornozelos. Nos seus pés, ele tinha botas vermelhas, como das dos tibetanos. E os seus olhos eram cinzas, cinzas e gelados, como a neve. Calma, meu filho, não te farei mal algum, disse aquele forasteiro. E Abdu ficou sem graça, pediu desculpas e convidou o homem a se sentar. E assim eles passaram a noite inteira, conversando em volta daquela fogueira. Em determinado momento, aquele homem, que na verdade era um mago, uma espécie de bruxo, ele fez uma pergunta. Você quer vender o seu coração? Pago um bom dinheiro por ele. Eu vender o meu coração? Como eu poderia fazer isso? Se eu me separar do meu coração, com certeza eu morro, não é assim? Não como eu faço. Te ofereço um saco de ouro. Abdu pensou, mas eu vou sentir alguma coisa? Vai doer. Abdu, apesar de ter sido ferido várias vezes na guerra, o seu coração nunca tinha sido tocado. Eu te garanto que não sentirá nada, disse ele. Vamos, segure esse saco de ouro. Mas antes, conte as moedas. Aceite-as. Voltará para sua terra um homem rico. Abdu mal podia acreditar. Ele ia voltar para o Afeganistão, não só famoso, mas rico. Mas como eu vou viver sem o meu coração? Não se preocupe. Você terá um coração de cristal. E aí ele tirou de um saquinho uma réplica perfeita de um coração humano, feito de cristal transparente vermelho. Vamos, segure nessa bolsa de ouro, feche os olhos e conte até 10. Abdu fechou os olhos e contou. 1, 2, 3. Logo abrirá os seus olhos. 4, 5, 6. E a troca será feita. 7, 8, 9. E não sentirá nenhuma sombra de dor. 10. Isso foi tudo? Abdu não sentiu nada. Seu peito nem estremeceu. Mas e meu coração? Onde está meu coração? Está aqui, neste vidrinho, disse o velho. E lá estava, dentro do vidro, o coração de Abdu, sem nenhuma gota derramada. E o seu coração de cristal viverá para sempre. Você nunca morrerá. Você viverá até o final dos dias. E foi com essas palavras que o mago desapareceu.
A reação de Abdu foi de que ele tinha tido um sonho. Ele nem se lembrava das palavras daquele velho. A única coisa que ele tinha certeza é que ele tinha trocado seu coração por um saco de ouro. Ele pegou o saco, acomodou na cabeça e pegou no sono e dormiu. E no dia seguinte, ele acordou e chegou na sua casa em tempo recorde. Entrou nos aposentos da sua mulher, Fátima, e ela, quando o viu, começou a chorar de tanta alegria. Mas Abdu nada sentia. Olhe! E ela vinha junto com uma criança de uns 5 anos de idade, que era a réplica de Abdu. Olha o nosso filho. Veja como Deus nos favoreceu. Abdu olhou friamente para o garoto e nada disse. Fátima esperava que ele fosse gritar de alegria, mas ele não reagia. Ela pensou que talvez ele estivesse cansado daquela viagem e que no dia seguinte tudo seria diferente. Mas no dia seguinte ela ficou de novo decepcionada. Apesar do coração de Abdu funcionar perfeitamente, ele não se comovia com nada, nem ao ver as lindas paisagens do seu país, com as quais ele tinha sonhado tantas vezes. Ele estava cego à beleza de sua mulher. Ele estava surdo aos cantos dos passarinhos. E não se alegrava nem mesmo quando ele via o seu próprio filho. O Khan percebeu que tinha alguma coisa estranha e recomendou que ele fosse visitar o seu velho pai. O seu velho pai, que tinha caído de cama, ele estava muito doente, já fazia bastante tempo. Mas quando Abdu viu seu pai doente, ele até se esforçou para sentir alguma comoção, mas tudo que ele fez foi dar algumas moedas de ouro para o seu velho pai, que tinha sido obrigado a parar de trabalhar. Bom, Abdu estava realmente sendo reconhecido no seu país como um bravo guerreiro que tinha lutado no outro país. Mas ele também estava sendo muito reconhecido como Abdu, o homem sem coração. Fátima começou a achar que ele estava com outra mulher, que ele estava apaixonado por outra mulher. E pensou que logo uma segunda esposa iria viver junto com ela na mesma casa. Então ela chamou e falou: Pai de meu filho, afaste-se de nós por 2 semanas e reflita. E quando voltar, volte transformado. Eu não quero, não desejo que todo o amor que eu sinto por você se transforme em ódio. E foi assim que Abdu partiu. E fez uma viagem até chegar no mesmo local onde ele havia encontrado aquele mago. E quando ele chegou na beira do rio, ele pensou no mago, o mago apareceu. Salve, Abdu! Quero meu coração de volta. Não sinto felicidade nem tristeza, não tenho paz. Não posso voltar atrás. O que está feito, está feito. Eu preciso do meu coração. Por favor, eu te devolvo aquele saco de ouro. Eu não preciso de ouro, eu já tenho bastante riqueza. E levou Abdu para uma caverna, que estava toda iluminada por centenas de corações. As paredes da caverna estavam forradas de prateleiras, cheio de corações aprisionados em pequenos frascos. Olhe, essa é a minha coleção de corações. O seu coração pertence a ela. Mas eu faço qualquer coisa para você devolver o meu coração. Não posso mais viver desse jeito. Peça o que quiser. Então o mago pensou e disse: Eu quero a sua reputação.
A minha reputação, eu não posso abrir mão dela. Afinal de contas, eu conquistei a minha reputação com as minhas próprias mãos e foi tão difícil. Você decide. Você me dá a sua reputação e eu te devolvo o teu miserável coração. Abdu fechou os olhos e a troca foi feita. Imediatamente, uma onda de sentimentos invadiu o seu corpo inteiro e renasceu no seu coração todo o amor e afeto que ele sentia pelo pai, pelo filho e pela esposa. O canto dos pássaros entrou para os seus ouvidos e penetrou uma suave melodia no seu coração. E quando Abdu abriu os olhos, a caverna estava vazia e escura. O mago tinha desaparecido. Ele deu alguns passos e sentiu que pisava em alguma coisa. E quando ele viu, era seu coração de cristal, partido em 1000 cacos. E quando ele viu as nuvens sob o vale, ele se recordou de quando ele era criança, de quando ele era apenas o filho do lenhador e vivia naquele bosque, brincando e ajudando seu pai. Abdu fez a viagem de volta para sua casa. Humildemente, ele bateu na porta de casa. Fátima, quando abriu as portas e olhou nos seus olhos, ela teve a certeza que seu esposo estava de volta. Abdu abraçou a sua mulher, abraçou o seu filho, levantou o seu filho no alto e sentiu o prazer de ser pai. Em seguida, ele contou para ela tudo o que tinha acontecido, desde a primeira vez que tinha encontrado com o mago. A sua mulher o ouviu atentamente. E apesar de ter chegado a seus ouvidos a notícia de que todos os feitos de Abdu na guerra eram falsos e que todas as histórias eram mentirosas, ainda assim, Fátima preferiu ficar ao lado do seu esposo. E lhe perguntou: "E o que você vai fazer?" Vamos visitar o meu velho pai no bosque." Então, os três foram até a floresta. E chegando lá, ele mostrou para o seu filho aquelas imensas árvores, aquelas nogueiras enormes, e contou para ele tudo o que ele conhecia sobre aquela floresta e de como ele vivia quando era bem pequeno e ainda ajudava o seu pai lenhador. Em seguida, eles foram visitar o velho pai. Ele pediu que o pai o abençoasse. Então, Abdu, ainda com a cabeça baixa, e seu pai o abençoando, lhe disse: "Com a ajuda do meu pai e do seu fiel machado, eu me tornarei o melhor lenhador de todo o meu país." E se alguém perguntar quem foi Abdu, filho de Amir, o lenhador, essa pessoa dirá: "Abdu foi o melhor e mais honrado lenhador de todo o reinado do Afeganistão. Ele era um homem cheio de amor e compaixão no seu coração." Lindo, valeu.